Papo de Subúrbio novamente. Hoje uma conversa que foi feita em mais de um dia, né, com os limites que a tecnologia nos está impondo nesse momento, com o grande mestre Marquinhos Oswaldo Cruz. Ele tem se mostrado muito preocupado, de forma bem legítima, com a situação econômica, principalmente das atividades culturais nos subúrbios. A gente sabe que atualmente, né, nesse contexto do novo governo principalmente, as atividades culturais, sobretudo as atividades da cultura popular, ainda mais suburbanas e periféricas, têm sofrido um corte de investimento severo, né? Isso tem ficado evidente, principalmente nas atividades que são levadas pelo Marquinhos Oswaldo Cruz, né, importantíssimas para a cidade do Rio de Janeiro, como o Trem do Samba, como a Feira das Iabás. E a grande questão que ele se coloca, que a gente deve perguntar nesse momento, é como é que a gente vai conseguir, né, já que a crise econômica também é um elemento muito importante e que não deve ser descartado, né, apesar da vida vir sempre em primeiro plano. E por isso nós devemos nos preocupar sim. Devemos nos preocupar em como fazer, em como agir, né, em como, né, planejar esse momento de recuperação econômica suburbana, e isso deve de fato estar assim fazendo com que a gente nesse momento pense ainda mais na importância da sociabilidade, das relações de identidade e das relações, né, de construção social que o subúrbio produz. Por isso que eu acho muito importante essas reflexões rápidas e sintéticas que o Marquinhos de Oswaldo Cruz trouxe para a gente e que a gente vai tentar produzir, né, no meio desse contexto de quarentena, algum tipo de resposta social para isso. Aqui é Marquinhos de Oswaldo Cruz e nesse momento eu queria propor uma discussão. Né? A cultura popular, para a gente sabe a importância, né, da manutenção da memória, até porque tudo que a gente tem no subúrbio, ou quase tudo, são bens imateriais. Né? Então, quando você faz eventos, você faz essas coisas com a cultura popular, você faz muito numa de manutenção desses bens culturais e materiais. Aí eu faço essa discussão do seguinte: nunca se tem dinheiro para esse tipo de atividades culturais. É sempre deixada em segundo plano, deixada como algo que não tem importância. Né? Eu convivi várias vezes com as pessoas, não, aqui tem que ter uma ação direta, como você fizesse eventos que oxigenasse essa memória coletiva para que mantivesse esses bens culturais e materiais vivos, não fosse importante. Tudo isso tem uma dificuldade imensa, isso antes da pandemia. Agora que vai acabar a pandemia, isso vai ser deixado mais ainda para segundo plano. Então, como suburbano, como alguém do povo que trabalha a cultura, a gente sabe a nossa importância e a importância para a gente dos simbolismos e justamente de nós fazermos festas para que esses símbolos, esses bens culturais e materiais sejam mantidos. Isso é uma colocação. Então, quando você não tem o Estado nessa hora, você tem uma preocupação maior, né? Porque é muito mais difícil fazer alguma coisa grátis sem alguém da grande mídia, né? Não é um projeto da Xuxa, não é um projeto da Ivete Sangalo, é um projeto de memória e que dá todo esse sentimento de pertencimento. Hoje até mesmo Armínio Fraga, o Malan, todos eles pensam já a economia como se pensou nos últimos 15 anos no Brasil, em que essa economia giraria justamente em função do povo mais pobre ter dinheiro para fazer ela girar. Né? Do povo mais pobre ter condições de fazer isso. E aí eu simplesmente queria deixar esse questionamento e perguntar, no pós-pandemia, em que a gente vai precisar ir muito empurrar, a economia vai ser uma espécie de um caminhão pesado e a gente vai ter que empurrar. E como ela funciona, que todo mundo hoje pensa dessa maneira, que o pobre tem um dinheiro que faz ela funcionar, justamente essas festas culturais, essa economia criativa não seria de suma importância para fazer com que essa grana girasse?
Aí, falando de subúrbio, eu vou lembrar, né? O que gera a feijoada da Portela, mesmo sendo dentro da quadra, o que faz encher aqueles bares, pagodes que vivem até hoje em função do que tem a feijoada da Portela, vai acabar e as pessoas vão para outros pagodes, né? Rodas de samba, né? Que sobrevivem em função disso, em função daquela roda de samba. Assim, a economia da Praça Paulo da Portela e a adjacência com a Feira das Iabás, e o que se gerou com o trem do samba.